E aí, amigos do meu canal, falar a respeito hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama. Seus torcedores têm todo o direito de reclamar da situação no qual se encontra o Clube de Regatas Vasco da Gama, lá embaixo no Z4 do Campeonato Brasileiro. Agora há pouco, seus torcedores de uma organizada muito conceituada, muito antiga, desde 1970, estavam reunidos esperando os jogadores chegarem ao hotel da Barra da Tijuca. Muito bem feito o trabalho da torcida organizada, que ali pacificamente contestou com as atitudes de alguns jogadores do Clube de Regatas Vasco da Gama, que não tem comprometimento, que não tem empenho para com o time do Vasco da Gama. Muito pacificamente, a torcida conceituada do Vasco da Gama estavam ali em frente ao hotel, esperando a delegação chegar para poder ali se concentrar naquele hotel da Barra da Tijuca. Como disse o líder da torcida organizada, eles estão no hotel de luxo, aqui que eles ficam concentrados. Quando é no Rio, em outros estados, grandes hotéis, 5 estrelas, e salários deles estão praticamente em dia. Então todo o direito da torcida organizada do Clube de Regata Vasco da Gama protestar. Protesto esse pacificamente feito na noite de hoje em frente ao hotel. Eles tiveram uma ideia de colocar uma nota mencionando que os torcedores não compareçam amanhã às 21h30 no jogo contra o São Paulo. Essa ideia aí é bem vista. Essa ideia aí eu já tenho pensado há muitos anos, desde quando o Clube de Regata Vasco da Gama caiu para a segunda divisão, caiu novamente para a segunda divisão, veio subir para a primeira divisão e no ano passado permaneceu na divisão atual de 2024 do Campeonato Brasileiro. Eu faria o contrário. Pacificamente, sei que os torcedores irão até em massa acompanhar o Vasco diante de São Paulo. Além deles quererem ver um Vasco forte, um Vasco que venha ganhar do São Paulo, e há uma rivalidade contra a equipe paulista de futebol, o São Paulo. Eu faria o contrário. Todos os torcedores de torcidas organizadas, torcida A, B, C ou D, não vou mencionar os nomes, mas torcida A, B, C ou D, eu faria, já que o número é muito grande, principalmente dessa torcida que lá hoje se encontrou na porta do hotel, e isso muito pacificamente, porque eu acompanhei alguns vídeos, eu acompanhei algumas pessoas que de lá da Barra da Tijuca comunicaram que houve fogos, houve protesto, mas pacificamente. Eu faria o contrário. Eu juntava todos os torcedores de torcidas organizadas do Clube de Regatas Vasco da Gama, faria um cordão de isolamento diante de cada entrada principal. Os demais torcedores que viessem chegando abraçariam o clube totalmente em volta do clube e ninguém ali entraria. Seria um protesto pacificamente, junto com a torcida organizada, junto com seus membros, sem usar de truculência, apenas cordão de isolamento na entrada principal do Clube de Regata Vasco da Gama, na entrada lá na parte de trás, no fundo de São Januário, fazia na entrada, liberando a barreira do Vasco, fazia outra concentração ali, impedindo com que os torcedores viessem adentrar para assistir o jogo contra o São Paulo. Isso é um protesto pacificamente. Os demais torcedores que viessem chegar ao estádio São Januário já iriam saber que pacificamente é pedido para não adentrar para assistir o jogo contra o São Paulo. Daí sim, os demais torcedores fariam um cordão de isolamento cercando todo o São Januário, desde a entrada ali principal, do lado de lá do antigo Café Paleta, e toda a lateral de São Januário, beirando ali a barreira do Vasco. Aí sim, o estádio ficaria vazio ou completamente
vazio, mas isso pacificamente. Eu sei do poder que tem uma torcida organizada. Por isso se chama torcida organizada, para organizar o dia melhor para com aquele clube. E essa torcida organizada, desde 1970, com as demais co-irmãs, fazem muito a dar o de melhor para o Clube de Regata Vasco da Gama, e isso há muitos anos, sem retorno nenhum, sem comprometimento nenhum da atual diretoria, que foi a 777, agora com o Pedrinho. Há uma diferença, a conversa no qual um dos presidentes dessa torcida organizada teve agora há pouco com o Pedrinho lá no hotel, ou em frente ao hotel, lá na Barra da Tijuca. Os caras têm salários em dias, os caras estão com direito de imagem paga, principalmente o país, direito de imagem paga, os caras não têm comprometimento nenhum. Torcedor que vai a São Januário ou vai para o Maracanã, dá um exemplo para vocês. No último jogo que o Vasco teve em São Januário, no penúltimo jogo em São Januário, se eu não estiver errado, foi contra o Juventude, não foi, mas foi um dos últimos jogos de São Januário, que acabou tarde da noite. Esse jogo foi contra o Fortaleza. Esse jogo, torcedores caminhavam para a Avenida Brasil sem saber como iriam chegar em casa. Não tinha ônibus, não tinha famoso BRT, estação Vasco da Gama fechada. Você imagina um cara que se desloca de Santa Cruz, de Campo Grande, o cara se desloca da Baixada Fluminense, ou o cara que vem lá de Niterói, ou o cara que vem lá de Petrópolis para assistir o jogo do Clube de Regata Vasco da Gama de coração, e sair do estádio e não encontrar uma condição. Enquanto isso, seus jogadores perdem o jogo, não tem comprometimento nenhum, ganha-se bem, vai para casa com um motorista particular, quando eles vai com carros caríssimos, outros que moram em hotéis, melhores hotéis, vai dormir, vai descansar, vai para academia, vai para a piscina, e no entanto, comprometimento nenhum esses jogadores têm. E os torcedores que ficaram à mercê de uma condição, saindo de São Januário já quase meia-noite para ir para a Avenida Brasil ou para se locomover ali em São Cristóvão, sem condição nenhuma que possa levá-lo de volta para casa. Então, amigo, isso é uma vergonha. E a torcida organizada hoje faz o protesto. Espero que esses torcedores dessa torcida organizada, que desde 1970 vem ali apoiando esse Clube de Regata Vasco da Gama, espero que eles comprem essa ideia de pacificamente fechar todas as entradas principais, e aqueles torcedores que vierem chegando a São Januário, eu sei que isso é muito difícil, vierem chegando a São Januário, pede-se para dar as mãos e cercar o entorno de São Januário. Daí sim, os que entrarem vão entrar muito poucos. Os que estiverem lá de fora irão apoiar muito mais do que aqueles que estarão lá dentro. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. E aproveita aí, aos torcedores vascaínos, não compareça a São Januário amanhã diante do jogo contra o São Paulo. É um protesto pacífico. E se você for, não entre para assistir o jogo, até que os demais jogadores tomem vergonha na cara e lutem pela camisa negra, lutem pelo Clube de Regata Vasco da Gama, porque eles voltam para a França, eles voltam para os seus estados aqui dentro do Brasil, e o Clube de Regatas Vasco da Gama permanece. Então é inadmissível a falta de comprometimento de muitos jogadores que ali se encontram, que nem merecem vestir a camisa do Clube de Regata Vasco da Gama, que é tão valiosa, que é uma camisa tão suada, a camisa de negro, a camisa de branco. A camisa do Vasco é para ser honrada, é para agradecer. Eles teriam que agradecer, ter gratidão, agradecer por jogarem num clube de história, num clube que luta para ser campeão a cada ano. Mas tem sido o contrário, tem lutado para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Se você gostou, e amigos do meu canal, una essa mão e não vá a São Januário. Se for, não adentre. Se for, não entre. Não assista o jogo lá dentro, assista lá de fora. Pacificamente, se você fizer isso,
você vai estar apoiando não só o seu clube, você vai estar apoiando o Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, e amigos do meu canal, valeu.